Fala, malta! Estamos aí, ó, para mais um vídeo rapidinho. Esse vai ser bem rápido mesmo, porque eu vou falar sobre as três principais diferenças entre Portugal e o Brasil nessa fase do Covid-19. Veja bem, sobre o meu ponto de vista, ok? Mas antes disso, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, com toda a sua rede, com todos os seus contatos, tá bem? É isso aí. Vamos aí então para a primeira, tá bom? Primeiro ponto é a cultura, a diferença cultural entre o Brasil e Portugal. O português é um povo que tem lá para 1.300 anos, para lá de 1.300 anos de história, né? Então, uma coisa que está bem enraizada aqui é manter uma cultura. São conservadores, né? E eu vejo que numa situação dessa, a maior parte da população ela se une não no sentido de ficar junto, mas no sentido de uma ideologia, de uma convergência de ações, né? É nesse ponto aí que eu estou querendo dizer da sociedade, né? A sociedade ela se une mais, lógico. Você tem aí algumas pessoas que continuam, entre aspas, fazendo tentando burlar o estado de emergência. Que aqui está com o estado de emergência, já teve primeiro 15 dias e agora foi renovado para mais 15. Então nós estamos ainda dentro do estado de emergência. E a cultura aqui é quando isso aqui não é levado a sério, a polícia aqui prende, e prende mesmo, né? Foram, acho que mais de 30 pessoas presas desde o início do estado de emergência e vários estabelecimentos fechados, porque não é todo estabelecimento que está autorizado a abrir. Se você tem um estabelecimento, por exemplo, uma oficina mecânica, está todo mundo em confinamento, por que uma oficina mecânica vai estar aberta? Né? Então não faz sentido. Então existem uma relação de estabelecimentos essenciais que têm permissão para continuar a trabalhar. Isso tudo é cumprido assim, bem a sério. Conforme eu já falei, existem aquelas pessoas que tentam burlar, existem, mas é uma minoria insignificante, né? A grande maioria realmente adere ao isolamento social e à quarentena. Não no sentido de tentar barrar a questão da proliferação do vírus, mas no sentido de conter a disseminação de uma forma que ela não vá tão rápida e que o sistema de saúde dê conta de atender o maior número de pessoas e com isso reduzir o número de mortes. Esse é o principal objetivo, né? Em relação ao Brasil, por tudo que eu tenho ouvido, visto e conversado com os meus amigos aí no Brasil, até com o meu filho está aí no Brasil, né? É muito penoso para o brasileiro ter que ficar confinado dentro de casa sem uma tornozeleira eletrônica. Mas vamos para o segundo item da minha lista. O segundo, mas olha que o terceiro eu acho que é o principal deles. O principal é o terceiro, mas vamos falar sobre o segundo. Situação econômica que o Covid-19 vai causar no mundo, né? E no Brasil. A diferença que eu vejo, né? Eu não sou nenhum especialista em economia, mas também nem precisa ser, né? Porque, sob o meu ponto de vista, Portugal está na Europa e faz parte da comunidade europeia. Então, já está circulando por aqui que a União Europeia ela vai se unir, já é unida economicamente, né? Mas eu digo para dar suporte aos países, né? Apoio financeiro mesmo. E com isso eu acho que o Brasil está unido a quem? Ainda não saiu a questão aí da América Latina, né? E eu nem sei se isso um dia vai se tornar real,
conforme é aqui, a implantação do euro, e aí ser outra moeda, não sei. Não sei como é que isso vai acontecer. Eu sei que nesse momento o Brasil está sozinho. Depois que passar essa crise, a situação econômica vai ser esmagadora, é normal, vai ser para todo mundo, mas o Brasil, de repente, ou ele tenta aí fazer impressão de moeda, conforme estão falando aí, ou vai recorrer lá aos fundos do FMI, que isso não aconteça, né? Lógico. Agora sim, ó. Vamos para o terceiro. O terceiro, para mim, é o mais importante. Uma coisa que acontece aqui é muito interessante. Na situação política, o presidente é Marcelo Rebelo de Souza. E o primeiro-ministro, que é quem governa, porque é parlamentarismo, é diferente do Brasil, né? Então, acho que a maioria das pessoas sabem disso, que no Brasil é presidencialismo e aqui é o parlamentarismo. O presidente aqui ele não tem a função executiva, ele tem mais uma função diplomática. Não é que a palavra dele não tenha peso. Existe uma diferença, tá? Mas aqui é o seguinte, o Marcelo Rebelo de Souza é do partido de direita, ele é de direita, e o Antônio Costa é de esquerda. Se eu não me engano, é PSD o partido dele, Partido Socialista Democrático, um negócio assim. Não estou muito inteirado, mas eu sei disso, que um é de direita e o outro é de esquerda. Antes do Covid, né, numa situação normal do país, você vê alguma polarização, porque é normal, quem é nem tanto entre eles, entre o Antônio Costa e o Marcelo Rebelo, entre o presidente e o primeiro-ministro. Não tem muita polarização entre eles, não. Mas no parlamento, você vê que existe lá, né, as pessoas tentando, de uma certa forma, uma projeção política falando dos outros, falando do Rebelo de Souza, falando disso, falando daquilo. Para quê? Para quando tiver as eleições, aquela pessoa está em evidência. Isso é normal, é o jogo é esse, né? Mas aqui não tem as aves de rapinas, aqui não tem os urubus, né, que se aproveita de uma situação de calamidade pública, de uma situação de uma pandemia, para tirar proveito político, financeiro e de interesses ideológicos. Aqui não tem. E isso é maldade, né? Você vê a polaridade, né, das pessoas falando do presidente, a esquerda, até a Dilma está dando opinião agora sobre o Covid-19. Lula está muito complicado. Eu não sei, eu acho que o Brasil, de repente, ele vai ficar bom, mas para o meu bisneto, né? Até lá, de repente, eu já nem estou mais por aqui. Mas, malta, tem que ter muita força. Força aí. E isso depende do povo. O povo tem que mudar. A cultura tem que mudar, né? Aqui em Portugal, todo mundo se uniu. Todos se uniram aqui. Não existe direita nem esquerda, nem interesse ideológico, nem financeiro. Não existe essa situação do urubu, da ave de rapina. Não, está todo mundo unido, convergente para que isso passe o quanto antes. Depois que passar, aí pensa em tudo que vai acontecer, pensa na política, pensa no futebol, pensa em tudo. Mas agora, aqui em Portugal, está todo mundo unido, tentando conter ao máximo a propagação desse vírus para que o sistema de saúde possa salvar o maior número de vidas, né? E que ano que vem já tenha a vacina e que isso, numa situação como essa, nunca mais, ou tão cedo, na nossa geração e nas gerações seguintes, não venham passar por isso. Então é isso, olha, o terceiro ponto é esse, é o ponto que eu acho mais importante, o ponto que eu acho mais relevante, e você também não pode deixar de assinar o canal, de dar o seu like, assinar não, né? Subscrever. No Brasil eu não falo subscrever. Se inscrever. Então é isso, ó. Você não pode deixar de se inscrever no canal, de dar o seu like, de partilhar com a sua rede social e deixar o seu comentário, tá bom? É muito importante. É isso aí então. Olha, obrigado e fique com Deus.
Obrigado e fique com Deus.